Sou Raimundo Paraná, sou médico, hepatologista, cuido de pacientes com doenças do fígado e sou médico que atua no Hospital Aliança. Eu formei aqui na Universidade Federal da Bahia, uma grande escola de medicina. Daqui fiz a residência na USP em São Paulo. Sempre gostei muito da hepatologia, mas no Brasil ainda não havia residência em hepatologia. Da USP eu fui complementar minha residência na França e só retornei em 1990. E neste retorno, por volta de 1990, final de 89, início de 90, tomei conhecimento de que o Hospital Aliança era um projeto revolucionário na medicina da Bahia em relação à qualidade assistencial, a equipamentos. E com isso eu me inteirei do que era o projeto e acabei trazendo o meu currículo para um processo seletivo aqui do hospital. O professor Gilson Feitosa estava à frente desse processo seletivo na época e me chamou para uma entrevista e eu acabei sendo selecionado. Nós iniciamos a atividade com alguns treinamentos e o hospital ainda estava fechado por conta da necessidade de fazer o treinamento do corpo assistencial, também de todos os assistentes e dos médicos. E nós abrimos as portas no dia 18 de outubro de 1990 e aí eu iniciei as minhas atividades de fato, embora já estivesse aqui no processo de treinamento anteriormente. Desde que eu provei o Hospital Aliança, eu não atuei em nenhum outro hospital. O Hospital Aliança passou a ser o meu ponto de apoio do desenvolvimento da minha vida profissional. Quando nós começamos aqui no Hospital Aliança, era um hospital que não tinha nenhum plano de saúde, só atendia pacientes particulares. O movimento era pequeno, mas a responsabilidade era imensa, porque quem vinha para a emergência do Hospital Aliança, onde eu era plantonista, eram pessoas que geralmente tinham uma grande penetração social ou pessoas que estavam de passagem por Salvador ou recomendados por embaixadas ou pelos governos, por aí vai. Então era um plantão onde não havia um número grande de pacientes em função da inexistência de planos de saúde, mas havia um movimento intenso, muita cobrança, muita responsabilidade e isso acabou se tornando uma grande escola. Posteriormente, o Hospital Aliança foi abrindo alguns convênios, iniciando com a Petrobras, posteriormente com o Bradesco, a Sul América. O perfil foi mudando um pouco, mas a responsabilidade e a cobrança por essa responsabilidade sempre foi a mesma, o que é muito bom. O que mais me atraía aqui era a qualidade assistencial, a humanização do atendimento médico. Isso sempre nos foi cobrado e desenvolver essa cultura dentro de nós é algo espetacular, porque a gente não abandona mais nunca a importância em encantar o paciente, em prestar um bom atendimento ao paciente. Esse foi o diferencial do Hospital Aliança. Eu me lembro que o Hospital Aliança mudou a cultura médica da Bahia em vários aspectos. Era um hospital onde os médicos tinham imenso prazer em trabalhar e tinham sensação de pertencimento. Não digo só dos que eram funcionários como eu na época, mas daqueles que internavam seus pacientes aqui e daqueles que atendiam no centro médico. Pertencer ao Hospital Aliança era um orgulho, era uma bandeira que as pessoas carregavam no peito. E tudo isso sob a orquestração do Paulo Sérgio Torinho, uma figura enigmática que trouxe diversas inovações para a Bahia. Um empresário muito bem sucedido que por algum motivo teve a intuição ou a inspiração de criar o Hospital Aliança. Não era por objetivo financeiro, era pela necessidade que ele sentia de dar este presente para a Bahia. E assim ele conduziu esse hospital durante muito tempo, até a sua passagem que ocorreu em 2018.
E ele levou esse hospital e foi ele que, juntamente com o conselho, colocou cada um dos médicos que inicialmente começaram a atuar no Hospital Aliança, escolhendo por diversos aspectos, incluindo os aspectos técnicos e os aspectos de moralidade também. Isso tem um impacto imenso na formação do DNA do Hospital Aliança. Em 2018, com a passagem, o falecimento do senhor Paulo Sérgio Tourinho, o hospital passou para a família, os dois filhos, José Renato e Tereza, que conduziram bem este momento e que buscaram o apoio de uma empresa na gestão do hospital e que acabou gerando a implantação de um conselho, que também foi um outro momento em que o hospital teve um período muito fértil de readaptação, porque todos tinham conhecimento que ninguém seria capaz de gerir esse hospital como o Paulo Sérgio Tourinho. Ele era uma figura única, então havia necessidade de se buscar um outro modelo de gestão. Isso ocorreu, uma empresa foi contratada, até que uma negociação com a Redditor foi realizada e o hospital passou para a Redditor. A Redditor, no entendimento de que o Hospital Aliança era uma das suas joias, o que é sempre falado em todos os locais, a todo momento. E não foi por outro motivo que a Redditor escolheu o Hospital Aliança aqui na Bahia para lançar a sua bandeira STAR, que é um modelo de prestação de serviço muito parecido com a filosofia do Hospital Aliança, mas que é inédita aqui pelos ares do norte e nordeste do país. Mas nós vamos ter aqui um hospital com bandeira STAR, junto aqui ao Hospital Aliança, é o prédio que está sendo construído, no reconhecimento de que o conceito de qualidade e de prestação de serviço diferenciado está no DNA do Aliança, e por causa disso a Redditor percebeu que se tivesse de fazer uma bandeira STAR aqui na Bahia, ela teria que ser aqui no Hospital Aliança. E a minha trajetória neste período, ela foi totalmente dedicada aqui ao Hospital Aliança. E eu cuido desse hospital como cuido da minha casa, sempre foi assim. Por quê? Porque minha vida se imbricou à vida do Hospital Aliança. De plantonista, eu pedi demissão. Eu fui o primeiro médico a pedir demissão do Hospital Aliança. Eu pedi demissão porque naquela época havia uma regra de que funcionários do hospital não poderiam ter acesso ao sobreaviso da emergência, nem ter consultório no hospital. E naquele momento, ainda no início da minha carreira, já com alguma clínica privada, mas uma clínica ainda não muito sólida, foi um grande dilema na minha vida. Aqui se pagava bons salários e tinha um destaque no meio médico bastante grande. Quem era plantonista daqui era considerado e visto como um indivíduo diferenciado. Éramos jovens, mas éramos jovens considerados indivíduos diferenciados. Eu tive que tomar essa decisão na minha vida porque eu queria também fazer consultório no Hospital Aliança. E por causa disso, curiosamente, por ter sido o primeiro médico a pedir demissão, o senhor Paulo Sérgio me chamou para me conhecer. Ele queria saber por que eu tinha pedido demissão. E eu expliquei a ele o que era. E ele imediatamente me disse, olha, como se estivesse reconhecendo o risco da minha escolha, mas reconhecendo também a coragem da minha escolha. Ele disse, você vai ficar isento de taxas durante um determinado período para você conseguir se firmar aqui. E assim eu o fiz. De vez em quando tinha algumas conversas com o senhor Paulo Sérgio, e numa tentativa de nos conhecermos melhor. Mas eu não tinha uma aproximação muito grande com ele, até que em 2018 ele me chamou para uma conversa. Ele queria entender melhor de pesquisa. Eu sou pesquisador na universidade. O senhor Paulo Sérgio tinha criado uma fundação para o desenvolvimento de pesquisa na Bahia, que se chama Fundação Maria Emília, nome da avó dele. Ele queria entender melhor de como era o aporte de recursos para pesquisa e educação na Bahia. Ele queria desenvolver pesquisa e educação na Bahia, ele queria contribuir. A fundação
ela recebia dividendos, inclusive do hospital, mas do Grupo Aliança. Tinha um posicionamento financeiro muito bom, destacado para a realidade das outras fundações na Bahia. E ele tinha esse desejo, mas conhecia pouco do assunto. E nós começamos a conversar, fomos a São Paulo ver outros modelos e no final decidimos em aplicar esses recursos aqui na Bahia. E a partir de algumas conversas nossas, nós construímos uma cooperação com a Universidade Federal da Bahia, num primeiro momento, com um repasse de 6 milhões para pesquisa, que foram perfeitamente contemplados e que devolveram à sociedade através de publicações, democratização, geração e democratização de conhecimento, tudo aquilo que havia sido elaborado quando a fundação foi criada. A partir daí, ele me chamou para um cargo de gestão de vice-presidência do hospital. Eu fiquei surpreso, eu até então nunca tinha entrado em cargos de gestão e nunca passou pela minha cabeça, eu não tinha essa ambição. E ele me disse, muita gente teria essa ambição e você não tem. Uma conversa comigo, eu não tenho. Eu gosto de fazer o que eu faço mesmo, eu gosto dos pacientes, de ver casos difíceis, de criar grupos multidisciplinares para discutir casos muito difíceis, de ter cooperações com outros centros para troca de experiência. Essa sempre foi minha vida. E naquele momento eu já tinha aqui dentro do Hospital Aliança um grupo multidisciplinar onde a gente trabalhava muito bem na discussão de casos muito complexos. A gente recebia casos da Bahia toda, às vezes de fora da Bahia, para discutir. Esse grupo eu fiz com o Dr. Hélio Braga há 16 anos, 17 agora, e tínhamos reuniões semanais e muitos colegas da Bahia vinham para essas reuniões, naquela época eram presenciais. Eu disse a ele, eu gosto disso, eu não tenho ambições na gestão. Mas ele insistiu, disse que precisava e me deu um argumento muito importante que foi, eu preciso de você, você não tem esse tempo para mim. E aí, obviamente, eu tinha e tenho por ele uma imensa admiração e respeito, e um pedido dele eu não iria negar. E isso foi ocorrendo, se passou muito bem até que ele adoeceu. E quando ele adoeceu, ele me fez o seu médico, e o seu médico de família, e apesar do problema dele não ser ligado à doença do fígado, eu acabei o acompanhando durante todo este processo de doença, tanto aqui no hospital quanto em São Paulo, e desenvolvi uma relação muito próxima com a família. E naquela época ele já havia me falado, eu estou negociando com a Redditor. E em algumas poucas oportunidades eu participei de situações em que a alta gestão da Redditor esteve com ele e havia nitidamente uma admiração mútua dele pelo maior representante da Redditor, o Dr. Jorge Moll, e do Dr. Jorge Moll por ele. Enfim, ele piorou do ponto de vista da saúde, não teve mais condições a partir de um determinado momento de tocar essas negociações, mas esse processo já estava em curso. E aí, para minha surpresa, eu fui chamado para permanecer na gestão, desta vez como superintendente. E no início eu tive a mesma reação. Olha, eu nunca fiz a minha vida voltada para a gestão e essa não é a minha ambição. A minha ambição é trabalhar no hospital que ofereça um serviço de qualidade como esse hospital oferece. Me dá segurança porque eu sei que aqui se presta um serviço de qualidade, um serviço humanizado, diferenciado. É isso que me atrai no Aliança. E ele falou que a gestão precisava desta visão também. E ao longo de 2 anos, nós fomos implementando mudanças que já se faziam necessárias. Mas a negociação com a Redditor foi retomada e ela seguiu o seu curso até o desfecho que ocorreu em 2020, no meio de uma pandemia, mas que ocorreu neste período com a venda do hospital à Redditor. E aí
eu também fui convidado para ficar na gestão do hospital e deixei claro as minhas intenções, que sempre foram essa defesa da qualidade assistencial, da ética, da transparência que o hospital traz no seu DNA. E imediatamente fui chamado pela Redditor para permanecer aqui. E continuo aqui. Às vezes, eu sou um gestor que continuo com essa sensação de pertencimento no hospital. Eu vejo tudo aqui dentro. Que se há algo que eu acho que precisa melhorar, eu busco melhorar no momento em que eu vejo. Eu tenho uma atuação, felizmente, uma relação muito forte com o corpo clínico do hospital, com o corpo assistencial de enfermagem do hospital, sobretudo os mais antigos, que me conhecem faz muito tempo, e com todos os funcionários do hospital. Isso é algo que me orgulha muito. Eu estou engajado neste processo e continuo fazendo meus atendimentos no Hospital Aliança, atendendo os meus pacientes, internando exclusivamente no Hospital Aliança. Eu sou um médico que não tenho cadastro em nenhum outro hospital da cidade que não seja o Hospital Aliança. E muitas vezes me chamam para atender em outros hospitais, e felizmente eu tenho vários ex-alunos e colegas, eu os contato, passo o caso, posso acompanhar de longe, mas eu não vou a outro hospital que não seja o Hospital Aliança. E eu posso dizer que eu acho que eu passei mais tempo da minha vida dentro do Hospital Aliança do que na minha própria casa. O Aliança, ele revolucionou a medicina da Bahia há 33 anos e que vai revolucionar de novo agora. A chegada da Bandeira Star, para mim, é emblemática nesse sentido. Um perfil de serviços que até então nós não tínhamos experimentado no nosso estado. Mas o que é importante chamar a atenção é que o DNA Aliança é o DNA forte. O DNA Aliança é uma marca e essa não se perde. O Hospital Aliança continua sendo o Hospital Aliança. Agora com esse seu compromisso de sustentabilidade e viabilidade trazido pela Redditor, em consonância com as demandas de um mercado muito buliçoso. O mercado da medicina mudou no nosso país. É importante a gente ter a noção de tudo que a gente precisa fazer para garantir a viabilidade dessa instituição, mas eu tenho certeza que o seu DNA está intocado.